saúde, uma beleza exterior, ter vida cheia de aparências, religiosidade e tradição me afastam tanto de ti, Senhor. Pra que tanta mentira e falsidade? Máscaras no teu rosto me fazem sofrer. Agora esse é você. Por dentro estou vazio, fedendo como um sepulcro galhado. Vem mudar o meu interior, arrancar a sujeira, o vazio, Senhor, preenche a minha vida, preciso de ti. Pra que tanta mentiras e falsidades, máscaras no meu rosto me fazem sofrer? Por dentro estou vazio, fedendo como um sepulcro galhado. Vem mudar o meu interior, arrancai a sujeira, o vazio, Senhor, preenche a minha vida, preciso de ti. Ana Paula Valadão, Rosgadnes Arkadaşlar nasılsın? İyi geceler Türkiye'de. Ben Brasileirão. Buraçã, Santa Catarina, Criciúma. Sejam todos bem-vindos. Para quem é de português e para quem é de turte. Depois, aguarda o YouTube fazer a atualização com a legenda. Daí vai entender tudo que eu estou falando em português. Orospu, Juju. Depois fechado? Aqui no YouTube pode chamar um pouquinho de palavrão, né? É em outro idioma. Fechado? Para quem vai assistir depois vai entender o que eu estou falando. Depois fechado. A internet tá assim, de puta, que não respeita os outros. Agora é desabafo. Foram mexer. Não tem problema, não tô preocupada com a Bonnie. Eu também gosto. Para mim, aqui, gente, eu vou deixar bem claro. Quem quiser sair, que saia. Se sair é porque não gosta do tipo de conteúdo que eu publico. Mas eu não estou preocupada com quantidades. Eu estou preocupada com qualidade. Não venho aqui para ficar falando mal da vida dos outros. Não venho aqui para ficar fazendo joguinho com homens na internet. Quem me conhece aqui já me acompanha há um bom tempo. No meu canal sabe que eu trato todos iguais, trato todos com muito respeito e exijo também que tratam com respeito. Só que eu não vou aceitar certo tipo de coisa que está acontecendo no canal do meu marido, né? Já deixo bem claro aqui que eu sou uma mulher casada, não tenho por que esconder, todo mundo sabe disso, porque a minha intenção não é aqui vestir uma máscara de falsidade, de mentira, tentando ganhar número de inscritos. Não é dessa forma que o nosso canal vai crescer, não é dessa forma que nós vamos ganhar pessoas com qualidades. Concordam, gente? Buenos, oi, seja bem-vindo, amigo. Gustavo Rodrigues, oi, tudo bem? Tudo bem, amigo, seja bem-vindo. Aline Souza, oi, seja bem-vinda, querida. Gente, hoje eu estou meio que desabafando aqui, porque tem hora que a gente tenta engolir os sapos, mas é difícil, né? Como todo ser humano, nós não somos de ferro, então nós temos que exatamente jogar as coisas no ventilador e tratar a verdade com a verdade, né? Afinal de contas, eu sirvo um Deus que é de luz, e eu tô falando exatamente isso daqui porque depois eu vou traduzir tudo para qualquer idioma, para as pessoas entenderem o que eu estou falando, que o Deus que eu sirvo é um Deus de luz. Não é um Deus que gosta de mentira, não é um Deus que gosta de coisas ocultas, escondidas. Com Deus não existe máscara, a gente tem que ser de verdade quem nós somos, e isso tanto na frente das câmeras... O quê? Tanto na frente das câmeras como por trás. Essa é a realidade. O mundo está cheio de pessoas mentirosas, de pessoas falsas que usam máscara na frente de uma câmera, de um celular. Só que comigo não funciona isso. Eu sou exatamente a Cláudia, que eu sou tanto na frente quanto por trás. Em qualquer lugar, tanto na minha casa, com amigos, com trabalho,
eu trato a verdade da forma que ela tem que ser tratada. Então, por isso que isso daqui está sendo realmente um desabafo, porque eu tenho certeza que a puta da internet que está tentando tirar a minha paz, indo para as lives do meu esposo que ele está fazendo no canal dele, não vai conseguir, querida. Isso é um recado bem dado para você diretamente, seja lá quem for. Se for fake, se for homem, se for mulher, pior ainda, é puta, né? Me desculpa pelo linguajar aqui, que eu sei que vocês não tem nada a ver com isso, mas tem hora que a gente tem que realmente ir para as câmeras e falar a verdade. Então, assim, para cada um desses, eu só tenho uma coisa a dizer. Vocês não estão mexendo comigo. Eu tenho um Deus que cuida de mim, que eu sirvo, que é um Deus que é justo. Ele sabe tudo que é feito por trás, pelas nossas costas. Então, é Ele que vai me justificar, é Ele que vai me proteger, como Ele sempre me protegeu, mas eu tenho um recado para dar. Se você não conhece o Deus que eu sirvo, toma cuidado. Não que eu jogo praga, não que eu faça oração contrária, porque cristão verdadeiro não faz isso, mas assim, eu tenho um recado, vai ler a Bíblia e ver o que Deus fala com relação àquelas pessoas que tocam no ungido dele, que mexe com pessoas que têm ele como pai, porque ele é meu pai, e como pai cuida dos seus filhos. Então, muito cuidado, porque eu estou colocando cada um em oração. E na hora que a mão de Deus pesar, e isso daqui não é praga, isso daqui não é ameaça, porque eu não sou pessoa de ameaçar, mas na hora que Deus colocar as mãos, eu tenho dó. Porque eu já vi muitas coisas acontecer com pessoas que mexem comigo sem eu desejar mal para ninguém, sem eu ir falar mal de alguém, sem eu fazer joguinho, sem eu usar de qualquer coisa. Deus, ele é um Deus bom, mas ele também é um Deus irado. Então, toma cuidado. Isso serve para qualquer pessoa que está na internet tentando me prejudicar. Tá achando que está roubando a minha paz? Sinto muito, querida. Porque a paz que Deus me dá, ela excede todo entendimento. Então, se está tentando, seja homem ou mulher, que está tentando prejudicar o meu casamento, sinto muito. Não vai conseguir, porque Deus é mais. Desculpa, gente, pelo desabafo. Luiz Davi, oi. Seja bem-vindo, meu amigo. Desculpa aí, tá chegando justamente nessa hora aí que eu estou meio que desabafando. Joyce Silva do Nascimento, oi. Aline Souza, te amo. De que cidade que você está falando, Aline? Seja bem-vinda, amiga. Eu acredito que você é a primeira vez que está aqui na live. E é assim, gente, para que vocês possam entender exatamente o porquê que eu vim fazer essa live, e o porquê que eu estou falando isso, né? Se vocês não sabem, para quem está chegando agora, eu sou casada com um estrangeiro, eu sou casada com um turco que está aqui no Brasil, comigo. E ele tem um canal no YouTube e começou a fazer vídeos, só que de uns tempos para cá tem feito live, justamente mais ou menos nesse horário, por volta de 7h30 às 8 horas da noite, que no horário da Turquia é de madrugada. Então eu acredito que o povo lá na Turquia não deve ter muita coisa para fazer, para ficar acordado de madrugada, para ficar tentando atormentar a vida das pessoas que não, assim, ó, eu não mexo com ninguém, sabe? Não me preocupo se tá dormindo, se tá acordado, se tá putando ou não tá. Isso daí não é problema meu. Cada um faz a sua vida o que quer, mas não vem mexer com quem tá quieto. Porque eu sou uma pessoa muito paciente, tenho muita paciência. Mas quando me tira do sério, aí eu não vou bater boca, eu não vou xingar na internet, eu não vou fazer nada do que a pessoa quer. Eu só vou dobrar o meu joelhinho no meu quarto, em secreto com Deus, e vou apresentar cada um. E não preciso nem citar nomes. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas, ele vê coisas que a gente não vê, ele ouve coisas que a gente não ouve. Então, é só eu falar assim, ó, Senhor, aquelas pessoas lá, ele sabe muito bem quem é. Ele sabe quem é que está tentando me prejudicar. Então, ele vai tratar com cada um. E, infelizmente, isso não é palavra de peso, não é maldição, não é palavra de oração contrária, não é nada disso. É porque eu sei o Deus que eu sirvo. Então, se você está achando que está tentando me prejudicar, lamento. Você vai sofrer as consequências e isso não é porque eu quero, é porque Deus é justo e Ele cuida dos seus. Então, se não tem temor a Deus, eu recomendo que comece a ter, porque Deus não é brincadeira, Deus é coisa muito séria. Mais alguma coisa aí, gente? Então, como eu estava falando, né? O meu esposo está fazendo as lives e no momento ali das lives tem aparecido pessoas, né? Porque cada dia é um
é um nome diferente, e simplesmente tem entrado ali para falar o quê? Ah, Bende Senichok Seviorum Ashkan, né? Traduzindo, eu também te amo, meu amor. Então, assim, ontem eu confesso que realmente eu fiquei indignada, porque assim, eu vou falar a real da história. Eu sou uma pessoa que não estou constantemente aqui fazendo live, porque o meu tempo é curto. Eu sou uma pessoa que trabalho, eu não fico brincando, não fico perdendo tempo com coisas desnecessárias, principalmente coisas que não vão mudar minha vida em nada. O YouTube, para mim, é só um divertimento. Às vezes, é só uma coisa assim, tipo, para bater papo, para mostrar um pouco daqui de Criciúma, de vários lugares onde eu vou, para compartilhar um pouco. Mas dizer, ah, Cláudia, você vive do YouTube? Você recebe pagamento pelo YouTube? Não. Eu demorei 5 anos para receber o primeiro pagamento do YouTube, que foi R$ 500, 500 e pouquinho. Então, imagina só, uma pessoa fazer conteúdo para o YouTube durante 5 anos para receber R$ 500 5 anos depois. Como que eu vou viver disso daqui? Então, para mim, o YouTube não é uma fonte de renda. Se engana de achar que ela está nadando dinheiro ganhando com o YouTube. Não. Mas o meu trabalho, sim. O meu trabalho é de segunda a segunda, são 9 horas de trabalho todos os dias. Aí sim, esse eu valorizo e esse eu coloco fé. Por quê? Porque todo mês eu recebo. Agora, ficar perdendo tempo com isso daqui, que eu não estou ganhando nada, e ainda por cima para ficar me estressando, sinto muito. Então, isso daqui é só um divertimento, mas não pensa, quem for assistir depois e entender o que eu estou falando legendado em turco, que eu estou perdendo a minha paz por causa dessas brincadeiras que estão sendo feitas lá no canal do meu esposo. Se é alguém que está com a intenção de repente, trazer problema para o meu casamento, saiba que a fonte do meu casamento é Deus. Então, se ele me deu, é só ele que tira. Já começa por aí. Então, não pensa que fazendo isso vai conseguir roubar a minha paz, porque não vai. Simplesmente só vai trazer consequências para si mesmo. Então, ontem, né, ele fez uma live, justamente por volta desse horário, e a pessoa entrou exatamente da mesma forma que entrou hoje, de novo, falando Senichok Seviorum Ashkan. Igedele Ashkan. Nassusan Ashkan. Oh, coitada. Puta. Pish. Entendeu? Orospu. Pessoas assim, sinto muito. Dizem que tem temor a Deus, que serve a Deus, sabe lá que Deus é esse que serve? Porque uma pessoa que tem Deus no coração não sai tentando atormentar a vida das pessoas, não fica tentando fazer inferno da vida das pessoas. Não. Sinto muito, mas para você que está tentando fazer isso e depois você for assistir essa live, você não está fazendo a vontade de Deus. Aliás, você nem serve a Deus, você serve o diabo, tá? Porque ele é o pai da mentira, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Então, se você se qualifica dentro de um desses adjetivos dele, então você é filho do diabo e está fazendo a vontade do diabo. E com o diabo também não se brinca, tá? Se com Deus não se deve brincar, muito menos com o diabo, porque ele não é um ser que fica de braço cruzado vendo as coisas acontecer. Não, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Ele é o pai da mentira. Então, se você anda agindo com mentira, com falsidade, com hipocrisia, com máscaras, sinto muito, esse Deus aí que você fala que serve, não serve para nada, não. Porque primeira coisa tem que ter temor a Deus. Porque com Deus não se brinca. Vai ver. Eu acredito que está escrito tanto na Bíblia quanto no Alcorão. É a mesma palavra. Da mesma forma que na minha Bíblia fala de um Deus irado, justo e bom, no Alcorão também fala a mesma coisa. Da mesma forma que na minha Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir, o Alcorão também fala a mesma coisa. Então, eu não sei que Deus é esse que você está servindo, tá? Sinto muito. Mas o Deus que eu conheço, com certeza não é. E é isso, galera. É só um desabafinho. Porque tem hora que a gente tem paciência, tem. Eu sou uma pessoa muito paciente. Para me tirar do sério, tem que fazer muito, mas muito mesmo, né? Ninguém é de ferro. Mas assim, eu não vou ficar perdendo o meu tempo. Aliás,
Perder o tempo eu não digo que é perder, eu vou ganhar. No meu quarto secreto orando e colocando cada um de vocês no joelho. Se vocês não sabem o que significa isso, é entregando nas mãos de Deus. E ele vai fazer o que ele acha melhor fazer. Não sou eu que vou interferir, não vou pedir mal de ninguém. Não vou pedir para Deus fazer justiça porque ele é justo, né? Eu tenho até medo. Então, Deus, ele é justo, ele vai fazer do jeito que ele quer e do jeito que ele acha melhor. Mas toma muito cuidado, porque Deus não é Deus de brincadeira. Ele é de coisa muito séria. Eu já vi muitas pessoas no meu passado que tentaram me prejudicar, que tentaram puxar meu tapete, isso em qualquer área da minha vida, tentando me apunhalar pelas costas, e o fim delas foram tristes. Não porque eu pedi, porque simplesmente Deus é justo. Então, não brinca com quem você não sabe com quem você está brincando. Porque colocou a mão no fogo, pode te queimar, e queimar muito. Hein? Cada coisa. Tá, galera? Quem tá aí, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Desculpa aí esse desabafo, essa alteração, né? Mas nós não temos sangue de barata. E tem um momento que a gente precisa colocar cada um no seu devido lugar, né? Precisa mostrar para eles com quem que eles estão mexendo e aonde que eles estão pisando. Afinal de contas, eu não sou uma pessoa qualquer. O que mais? Hoje eu tô no meu dia de folga. Aliás, meu dia de folga não. O dia de folga é amanhã, né? A gente trabalha 6 e folga 1. Daí eu tenho o meu dia de folga fixo, que é toda quinta-feira. E no domingo, que eu trabalho um domingo sim, folgo um, trabalho outro e folgo outro. Então eu acabo folgando 2 domingos no mês. E toda quinta-feira é minha folga fixa. Então, o meu horário, no momento eu estou entrando muito cedo. Praticamente eu estou madrugando. Mas, em compensação, eu saio cedo também. Mas por quê? Porque eu estou cobrindo férias de uma colega de trabalho que vai ficar um mês de férias, mas aí depois ela retornando, porque esse é o horário dela, aí eu volto ao meu horário normal, que é mais à tardezinha. Mas eu gosto, por quê? Porque o trabalho é o próprio. Existe um ditado aqui no Brasil que a gente fala que o trabalho edifica o homem e que mente vazia é oficina do diabo. Talvez essas pessoas que estão lá tentando perder o tempo deles, tentando me tirar a paz, são pessoas que não têm o que fazer, então mente vazia é oficina do diabo. O diabo vai estar o tempo todo aqui, ó, buzinando, 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 faz, vai lá, cria o inferno e depois esquece que quando a própria vida virar o inferno, não vai saber de onde veio nem por que veio, né? Foi porque você foi mexer com coisas que você não deveria ter mexido, com pessoas que você não deveria ter mexido. Então, fica aqui um alerta, um cuidado. Porque eu nunca vou desejar mal para ninguém, por mais que seja o meu pior inimigo. Eu não vou desejar porque eu sei que o que a gente planta, a gente colhe. Então, eu como uma cristã, que devo ter um coração parecido com o coração de Deus, parecido com o coração de Cristo, que mesmo contra os seus inimigos, ele decidiu amar, ainda por cima, ainda orou, né? Quando foi no último suspiro dele naquela cruz. O que ele falou? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Nós cristãos servimos o mesmo exemplo de Cristo. Ao invés da gente ficar desejando a morte, desejando o mal para os nossos inimigos, para essas pessoas que fazem mal para a nossa vida, não, a gente ora, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem com quem que eles estão mexendo. Eles acham que estão mexendo direto com a Cláudia? Não é com a Cláudia, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Pai que cuida de mim, que nunca me abandonou e nunca vai me abandonar. E eles sabem que estão sendo injustos comigo, por quê? Porque eu não estou aqui fazendo mal para ninguém, não estou desejando mal para ninguém. Então é isso que Deus vê. De um lado uma pessoa boa e do outro lado uma pessoa ruim, com certeza Deus vai defender o lado bom da história. Então, eu tenho dó. E aí, simplesmente eu estou aqui descansando. Amanhã minha folga, descanso mais um pouco. Sexta eu trabalho, sábado folgo no domingo e semana inteira pegando no batente de novo e graças a Deus por isso, né? Porque você trabalha, no final do mês você fica feliz porque você recebe pelos seus dias trabalhados. Por isso que
Eu não perco muito meu tempo aqui empenhando tanto para fazer conteúdos. Ah, todo dia vou fazer live ou todo dia vou criar conteúdo. Não, porque eu não dependo disso aqui. Se eu dependesse do YouTube para pagar as minhas contas, eu estaria com muitos boletos atrasados. Mas graças a Deus que não é disso aqui que vem meu sustento. É do meu trabalho, é do meu suor. Então, quem não tem o que fazer, vai procurar o que fazer. É falta de roupa para lavar, é falta de casa para limpar, com certeza. Porque se tivesse muita coisa para fazer, não estaria perdendo tempo, perturbando a vida de pessoas que nem conhece, que está do outro lado do oceano. Há 13 horas de viagem num voo direto do Brasil até a Turquia. Ah, vá procurar o que fazer, né? Puta. Nayara Miranda, boa noite, querida, seja bem-vinda. Gente, quem está aí online, se quiser fazer alguma pergunta, se quiser falar alguma coisa, se você não está entendendo nada do que eu estou falando aqui, pode escrever aí, que eu respondo. Mas isso daqui realmente é uma live como eu nunca fiz, de desabafo, porque eu estou cansada dessas putas da internet que fica tentando atrapalhar a vida das pessoas. Você ainda está na Turquia? Não, Nayara. Já faz 6 meses, mais ou menos, que eu retornei da Turquia, né? Eu tô aqui no Brasil e fiquei 5 anos na Turquia, né? Foi onde eu decidi voltar para o Brasil para resolver coisas que eu havia deixado pendente aqui, né? Questão também de família, né? Para poder rever a minha família, apesar que não todos, porque moro muito longe. Wigly Silva, moça, fala meu nome, por favor. Seja bem-vindo, amigo Wigly Silva. Seja bem-vindo. Acredito que você é novo aqui no canal, né? Gente, coisa boa do YouTube é essa live na vertical. Porque antigamente era assim, não tinha um número grande de acesso, né? E hoje, como ele funciona, esse tipo de live funciona mais ou menos ali como o feed do short, então ele tem um alcance muito maior, né? É onde realmente, quando eu faço, tem vindo bastante gente novas aqui no canal, né? E no começo também eu criei esse canal aqui, apesar de ter aí 6.570 inscritos, mas por essa quantidade, se você for ver, os meus conteúdos não chega nem a isso de visualização. Por quê? Porque eu criei esse canal de forma errada. Eu criei, fui pro Twitter divulgar, aí as pessoas se inscreviam, mas uma coisa eu aprendi: quem é do Twitter, qual é o assunto que eles estão buscando? O que está acontecendo de atualidade no mundo, política. Ali é só política, não tem outra coisa. Não tem, lógico que tem pessoas que criam ali canal para, por exemplo, para pregar a palavra, para compartilhar coisas da palavra de Deus. Tem pessoas que vai lá, criam um canal só de notícias, tem pessoas que criam um canal só para safadeza, né? Porque infelizmente isso não é só no YouTube, esse tipo de gente não é só aqui no YouTube, tem tudo quanto rede social. Mas as pessoas que estão lá, elas estão buscando atualidade, elas estão querendo saber o que está acontecendo no mundo a cada segundo, porque lá é uma coisa assim, é rápido as informações. Então, o que aconteceu? As pessoas se inscreveram, porém voltaram para o Twitter. Aí é onde simplesmente o meu canal, que já deveria, por 5 anos, já deveria ser um canal muito maior, né, em questão não só de número de inscritos, como também de visualização. Mas, dessa forma eu fiz errado, então por isso também, para não excluir o canal e criar um novo, eu deixei do jeito que tá, e aqui serve para mim só mesmo como passatempo, não para dizer que eu sou funcionária do YouTube. Eu entendo e complicado, né? Te desejo tudo de bom. Muito obrigado, querida. Não, esse tipo de pessoas aí, ô Nayara, a gente tem que colocar nos seus devidos lugares, né? Não é assim, não é bagunça, não é porque o mundo tá do jeito que tá que a gente vai deixar as pessoas fazerem de nós o que elas querem. Não. Tem que ter ordem, tem que ter decência, tem que ter respeito da mesma forma que nós respeitamos, nós exigimos respeito também, né? Eu nunca vim aqui pro canal para ficar de bate-papo com homem, sabe, com safadeza. Não. Por quê? Porque o meu caráter é esse daqui. Essa sou eu, tanto nas câmeras quanto por trás. Isso pode ter certeza. Quem me conhece aqui
e me conhece pessoalmente sabe que realmente eu não gosto de mentira, eu não gosto de brincadeira, sabe? Eu trato as coisas com sinceridade, eu trato as coisas com transparência, sabe? O que eu tiver que falar, eu falo mesmo, lógico, de uma forma que também não magoe as pessoas, a gente tem que ter sabedoria nas nossas palavras, né? E muitas das vezes tem momento que a gente deve abrir a nossa boca para falar alguma coisa, mas a gente prefere ficar calado, porque às vezes o silêncio fala muito mais do que palavras, né? E para mim também é muito mais ação do que palavra. Porque se você fala uma coisa, mas você não faz de acordo com aquilo que você está falando, para mim isso é hipocrisia. Porque a gente tem que honrar com as palavras que saem da nossa boca. A gente tem que ser exatamente aquilo que a gente diz e que a gente realmente de fato é. Caso contrário, é um hipócrita, é um mentiroso, é um falso, né? Então, que as pessoas sejam de verdade. Porque hoje o mundo está precisando de pessoas verdadeiras, não pessoas falsas, que usam máscara para tentar enganar as pessoas e depois, quando descobre, ó, que feio. Porque tudo não passou de uma mentira, não passou de uma falsidade e hipocrisia. Wigler Silva, moça, fala meu nome de novo, por favor. Wigler Silva, seja bem-vindo, amigo. De que cidade que vocês estão falando, gente? Eu estou aqui em Criciúma, no sul de Santa Catarina, né? Sul do Brasil. Aqui, hoje, a temperatura já está um pouco melhor. A gente enfrentou aí umas 2 semanas seguidas de muito calor, muito quente, com temperaturas acima de 35 graus. Então, realmente, estava quente, 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 quente aqui. Mas, graças a Deus, ontem já começou a temporada de chuva. Hoje choveu um pouquinho, né? Friozinho. A gente tá aí com a temperatura abaixo dos 30 graus, então tá mais fresquinho. E a previsão para essa semana é realmente de chuva aí, às vezes chuva um pouco fraca, né? Mas eu acredito que agora em abril nós vamos estar entrando na temporada do inverno. E para quem não sabe, aqui em Criciúma, quando é quente e quando é frio, né? Então eu tô esperando chegar realmente essa temporada de frio, até porque já 5 meses praticamente de muito calor, ninguém aguenta, né? Vai chegar uma hora que vai derreter aí de tanto sol na cabeça. É verdade, amiga, é assim, guria. A gente tem que, sabe, às vezes vir falar mesmo a verdade e assim, o bom é que eu falo em português, essas pessoas que estão lá do outro lado, na Turquia, que não entendem o que eu falo aqui na live, mas depois volta para assistir, aí vai ver exatamente tudo que eu falei em português, mas traduzido para o idioma turco, né? Que eu não coloco só no idioma turco, coloco no inglês, coloco no alemão, coloco em tudo quanto é idioma, que é justamente para as pessoas entenderem o que eu estou falando, né? Carapicuíba, São Paulo, né? Ali próximo de... Carapicuíba fica próximo de Osasco, né? A região ali do... Osasco, Diadema, agora não lembro. Eu já morei em São Paulo, amigo. Eu amo o frio. Nayara, eu prefiro assim. Eu falo que o frio é melhor por quê? Porque se você, por exemplo, no calor, né? Você tá na rua, você tá às vezes ali com um short, com uma camiseta, né? E muito quente. Suado, a roupa toda grudando no corpo. Você vai fazer o quê? Não tem o que fazer, né? Já no frio é mais fácil, porque o frio daqui realmente ele é intenso, não é um frio, apesar de nós estarmos no Brasil, mas o frio do sul do Brasil realmente é uma realidade, é muito frio. Então, assim, é só você colocar casaco, entendeu? Coloca casaco, coloca, como que é? Pantalão. Ai, gente, agora eu esqueci o nome em português. Calça, entendeu? Meia calça, coloca meia de lã, coloca o gorrinho na cabeça, o cachecol aqui no pescoço, luva. Eu, às vezes, quando é muito frio, como eu sinto frio o dobro, eu realmente, o que eu faço? Para sair na rua, eu coloco luva, porque minha mão fica um gelo, parece que eu acabei de tirar a mão do congelador. E a questão da cabeça, né, para proteger aqui essa região aqui das orelhas, que o frio arde, né, parece que tá queimando de tão frio que realmente é. E você resolve. Agora, no calor, você vai fazer o quê? Andar pelado na rua? Não dá, né? Então, sem falar que dentro de casa, nossa, é 10 banhos durante o dia. Da hora que você levanta até a hora que você vai dormir. E se duvidar,
De madrugada, se a temperatura não baixa, banho de novo, banho frio, porque olha, haja água para poder abaixar a temperatura do corpo, né? Que ninguém aguenta. Não é à toa que na própria Bíblia fala que vai chegar um tempo que pessoas morrerão queimadas pelo sol. Na verdade, não é o sol em si, é o calor, né? Principalmente o quê? As pessoas mais idosas, né? Que já acontece. Ali tem casos na Europa de pessoas idosas que morrem por causa do calor. Então, isso daí é apenas uma profecia da palavra de Deus se cumprindo, né? Para ver que realmente Deus não se brinca. Ele fala e ele cumpre, ele faz. E o Brasil está quente, viu? Tá. Oh, não só aqui Criciúma, ele é muito quente, por quê? Porque é uma cidade, né? Segundo as pessoas falam, é uma cidade que foi construída em cima de minas de carvão. Então, por isso, apesar que a maioria delas já estão desativadas, mas realmente parece que nós estamos em cima de uma mina. Você anda na rua, o asfalto, eu acho que ele absorve todo o calor e depois você vai andar na rua, é como se estivesse saindo fogo debaixo do asfalto. Então, para ver que realmente tá quente. E o Brasil tá muito quente, né? E não só o Brasil, como também a Europa, a América, né, a Ásia, a África, então, nem se fala. Ok? Turquia também, gente. Por incrível que pareça, ó, Turquia, a maior parte dela tá do lado da Ásia, né? Mas tem ali a cidade de Istambul, que faz a divisa com a Europa. Mas assim, ó, por incrível que pareça, a Turquia também é quente. Eu ali durante 5 anos nunca vi um verão assim a menos. Não, sempre muito quente. E às vezes nem vento tem, né? Então assim, não fica muito diferente daqui do Brasil não. E principalmente ali quando chega no mês de julho, agosto, nossa, aí que é terrível mesmo o calor. Então para ver que isso aí está sendo a nível mundial, né? Na verdade é a natureza aí gritando por socorro. Não é só o Brasil, não. A gente acha que, o Brasil. Não, não, não. Tudo quanto é coisa que está acontecendo aqui no Brasil está acontecendo no mundo. Isso politicamente falando, socialmente falando. Cada um tem os seus problemas, entendeu? O que mais, Nayara? Aí eu tava vendo no Instagram, pelo canal ali da Jovem Pan. Nossa, São Paulo teve uma chuvarada aí que ficaram até sem luz, né? Ficaram sem luz, casas destelhadas, vento muito forte. Então, para você ver que realmente o mundo está assim, né? O mundo está entrando num colapso. E isso daí, tudo que está acontecendo, é Bíblia. É tudo palavra de Deus se cumprindo, para quem acredita, né? Para quem não acredita, acreditando, vai acontecer o que está escrito. Não acreditando, vai acontecer do mesmo jeito. É como fala. Jesus, ele vai voltar para todos. Para quem acredita e para quem não acredita. Quem acredita, vai ver. Também quem não acredita, vai ver. Quem acredita, vai ouvir quando ele tocar a trombeta. Para quem não acredita também, ele vai tocar do mesmo jeito. Então, não depende da gente acreditar ou não acreditar. É a palavra dele que vai se cumprir, entendeu? Então, a gente só tem que realmente correr aí, se apegar cada vez mais a ele, para pelo menos chegar lá no último dia do suspiro de vida, né? Porque aqui nós estamos de passagem, nosso lugar eterno não é aqui. E infelizmente tem alguns que escolhem outro lugar para ser o seu lugar eterno, né? Eu não quero ir para aquele lugar onde o fogo não se apaga, e onde o diabo fica lá o tempo todo atormentando a vida das pessoas com enxofre. Imagina só, o cheiro de enxofre todo dia queimando naquele fogo infernal que não vai ter mais volta, não vai ter segunda chance. Então, eu vou querer ir para aquele lugar? Não. Então, para eu não querer ir para aquele lugar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ser uma pessoa de bem. Eu tenho que procurar fazer o bem para o meu próximo, independente de quem quer que seja. Esse é meu papel. E deixa que cada um colhe aquilo que ele planta, entendeu? Tá plantando mal, amigo? Vai colher o mal. Lá na frente vai encontrar uma pessoa que vai fazer o mesmo que você tá fazendo. Tá mentindo? Vai encontrar um mentiroso melhor ainda. Então, assim, eu não me preocupo. Sinceramente, eu não me preocupo e não perco tempo com essas pessoas. Eu, hein? Procurar o que fazer desocupada. Ou desocupado, né? Porque às vezes pode ser tanto homem quanto mulher, mas eu acredito que não é homem, não. Isso ali é coisa de mulher safadinha, né? Que tá só em busca de um para bancar suas contas, né? Porque nós brasileiras não somos assim,
nós somos pessoas que procuramos a nossa independência financeira, né? Para quem não sabe, mulher não é. Mulher brasileira aprende, ela não ama dinheiro. Ela só busca dinheiro por quê? Porque ela precisa pagar as suas contas. Mas dizer que ama o dinheiro, não ama, tá? Então, não sou esse tipo de pessoa. Agora, se ama dinheiro, né? Mas vai fazer o quê? E se o prazer é justamente esse, quem sabe você não tá buscando na internet um trouxa para pagar suas contas? Eu não faço isso, não preciso. Graças a Deus, Deus me dá o meu sustento. Eu também não quero ir para a luz, aonde a paz. Com certeza, né, Nayara? Qual é a pessoa louca? Na sua sã consciência, realmente tem loucos, né? Aqueles que não acreditam, que acham que a gente vai pagar tudo aqui. A gente primeiro paga aqui, né? É como eu estava falando com meu esposo. Tudo que a gente planta na vida das pessoas, seja de bom ou de ruim, nós colhemos os frutos aqui nessa terra. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós estamos plantando na vida das pessoas. Porque hoje você faz aqui, amanhã você encontra uma pessoa lá na frente que vai fazer o mesmo que você, ou até pior. É o quê? Colheita. Plantou? Pode ter certeza que em um momento, meses, anos, pode demorar, mas que vai colher, vai. Agora, tem um segundo, que é o juízo principal, que aí sim vai determinar quem desce e quem sobe. É quando Jesus vai falar assim, ó, vem para minha direita, você vai para a esquerda, entendeu? Ali não vai ter choro, não vai ter, me perdoe, me dá uma segunda chance. Não, a tua chance de mudar de vida foi aqui na terra. Então aproveita esse momento enquanto você ainda tem fôlego de vida, onde quando você ainda suspira, que você pode pelo menos abrir a boca e pedir perdão para Deus pelos seus pecados, não pelos meus, porque pelos meus eu mesmo peço. Eu mesmo sei o que eu estou fazendo que não está agradando a Deus. Então cada um de nós teremos que prestar contas diante de Deus por aquilo que nós fizemos com as pessoas e até mesmo com a nossa própria vida. Seja de bom ou de ruim, nós vamos exatamente prestar conta, vírgula por vírgula, de tudo que nós falamos, de tudo que nós deixamos de falar, de tudo que nós pensamos, porque a gente acha que Deus não sonda isso aqui, Deus conhece isso aqui, Ele sabe tudo que se passa aqui. Aqui e aqui, nada está oculto dele. Então, assim, a gente vai prestar conta de tudo, do que a gente fez na frente e a gente fez por trás, no secreto. Imagina só, e vai ser vergonhoso, porque vai ser diante de todo mundo, vai todo mundo se prestar diante do tribunal de Deus. E ali não vai ter escapatória. Pode chorar, pode falar, mas eu não ouvi falar da salvação, ninguém me falou do teu filho. Não, Deus vai falar assim, não, tá aqui, ó, tá aqui registrado. Lembra aquele dia lá? Que uma pessoa foi lá na tua porta, bateu e falou do meu filho? E você não quis acreditar? Então, foi oportunidade. Você não quis acreditar, problema teu, agora vai. Entendeu? Não, as pessoas estão brincando com coisa séria, gente. O mundo, ele tá tão virado às avessas, né? O que é verdade passa a ser mentira, o que é mentira passa a ser verdade. E as pessoas querem que a gente engole, né? Quer que a gente pense igual elas, que a gente vá para o mesmo caminho delas. Não, eu escolho o caminho que eu quero seguir. Eu quero seguir o caminho de paz, eu quero seguir o caminho do bem. Do mal, não. Porque se o mundo hoje está do jeito que está, é porque as pessoas estão optando e Deus deixa, porque Deus deu o livre-arbítrio para cada ser humano. É você que escolhe o caminho que você quer seguir. É você que escolhe o que você quer fazer da tua vida. E Deus respeita. Porque Deus não quer que ninguém busque a Ele por obrigação. Não, esse não é o Deus possível. Ele quer que você busque Ele por livre e espontânea vontade. É que você realmente se coloque diante dele e fale assim, eu preciso de ti, Deus. É isso que Deus quer. Agora, colocar uma coleira aqui no pescoço e falar assim, vem, meu filho, vai me servir aqui por obrigação? Não, esse não é o Deus que eu sirvo. Ele mesmo dá liberdade para a gente fazer a nossa escolha. Então, somos nós que somos responsáveis pelas nossas escolhas. Que mais? Certeza. Somos mulher brasileira arretada trabalhando para ter o nosso sustento. É isso daí, Mayara. É isso daí, minha filha, que eu falo. Mulher brasileira não é de ficar dentro de casa com os braços cruzados esperando cair do céu. Não, a gente vai à luta sim. E o trabalho é bom porque edifica a nossa vida. O trabalho nos traz conhecimento, né? Coisa boa é você estar no meio de pessoas falando de tudo um pouco, tendo conteúdo saudável para você compartilhar com as pessoas e também aprender com elas, porque nós aprendemos um com os outros, né? Então, assim, nós vivemos em sociedade. O que é sociedade? É um ajudando o outro.
É um orientando o outro, é um compartilhando com o outro. Isso é sociedade. A partir do momento que eu só penso em mim, só no meu bem-estar, no meu prazer, eu não estou vivendo em sociedade. Eu sou uma pessoa que simplesmente eu vivo sozinha num mundo onde tem milhões de pessoas, mas eu decidi seguir um caminho sozinha, né? Eu estou sendo egoísta. Só penso em mim. O resto que se exploda, né? E é por isso que o mundo está desse jeito, porque as pessoas estão deixando de viver em sociedade, né? Porque cada um tá assim, cada um por si e Deus por todos, né? Não pensa mais no próximo, não toma dor mais do próximo, não se compadece com o próximo, né? Tipo assim, tá passando por dificuldade, problema dele, foi ele que escolheu. Não, não é assim. Cristão verdadeiro que busca agradar o coração de Deus, não é dessa forma. A gente não faz isso. Porque Cristo não fez isso. Cristo nunca negou salvar um dos seus. Por que que eu, como seguidora dele, vou fazer isso? Vou simplesmente virar as costas para o meu próximo e só cuidar da minha vida? Só me preocupar com a minha salvação? Não. Isso daí não tem nada a ver com Deus. E é isso. Eu não vou prolongar muito porque as minhas lives antigas duravam mais de 1 hora e pouco, né? Mas também porque eu tinha tempo para ficar conversando, tinha muita coisa para também compartilhar. Agora foi simplesmente eu decidi fazer essa live mais por questão de desabafo mesmo, né? É bom a gente desabafar. Tendo certeza plena que é a pessoa abençoadinha ou abençoadinho, né? Vai assistir essa live aqui, porque o mesmo que vai lá no canal dele, vem aqui no meu canal, né? Para bisbilhotar, para ver se realmente está conseguindo alcançar o alvo, que é perturbar a minha paz, né? E quer acabar com o meu casamento. Mas, lamento, vou dizer mais uma vez, meu filho, Deus é mais. Se o teu Deus que você serve não é grande, o meu é, e muito. E eu sei muito bem disso. Eu sei que com ele não se brinca. Com ele é coisa séria. Então, eu só vim mesmo só para deixar o recadinho. Só para dizer que eu vou colocar cada um em oração no joelho. E olha que as pessoas do passado que me prejudicaram, oh, coitadinhas, foi tudo pro joelho. E eu não pedi que Deus fizesse, não, eu só pedi, falei assim, Jesus, tem misericórdia. O Senhor sabe que eu sou inocente na história. Então vai lá e faz, Pai. E fez. Tá eu aqui, ó, tô de pé para contar a história. Agora, cadê os que se levantaram contra a minha vida no passado? Padeceram, né? Passaram por coisas que, olha, só Deus para ter misericórdia. Aí não sabe por quê? Coloca um pouco a cabecinha no travesseiro e vai meditar. O que eu ando fazendo com a vida das pessoas? Eu ando plantando bem ou mal? É complicado, gente, mas é um alerta. Não brinca com Deus, porque Deus é coisa séria. Deus não é um ser que está lá no céu, está descansando de toda a criação que ele fez e só esperando o dia do juízo final. Não. Deus ele está dando ali oportunidade para as pessoas se redimirem dos seus pecados e buscar ele o quanto pode. Porque depois vai chegar o momento que você vai buscar e você não vai encontrar. Então, o momento de buscar realmente Deus é esse. Porque depois que acabou, acabou. Não tem segunda chance. E não tem, eu vou lá para não sei para onde para esperar uma oportunidade. Não, 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 acabou. Então aproveita, se arrepende das maldades que você está fazendo com as pessoas antes que seja tarde demais, antes que você colha o próprio mal que você está plantando na vida das pessoas, porque vai colher. Deus vê o oculto, sonda nós. Deus vê os ocultos, aonde nós não vemos. Deus é grande e poderoso. Sim, Nayara. É como diz, ele tem olhos que vê, ele tem ouvidos que ouve, ele tem pé que anda, ele tem mão que apalpa, ele tem nariz que cheira. Então, é que a gente acha que não. Pelo fato da gente não ver Deus, a gente acha que ele não está vendo. Ele vê. Ele vê tudo que a gente não vê. Ele ouve tudo que a gente não ouve. E um dia ele vai tratar. É isso que acontece. Mas é isso, amiga. Eu espero que o recado tenha sido dado, né? Peço desculpa aí para vocês que não tem nada a ver com o desabafo, né?
Muito pelo contrário, são pessoas maravilhosas que têm chegado aqui no meu canal. E engraçado que a Orospu, que aparece lá no canal dele, na live dele, não aparece aqui. Porque aí eu ia falar um pouquinho para ela entender um pouco do turco que eu sei. Ia chamar ela de bons nomes. Mas não aparece por quê? Porque é covarde. Pessoas assim são covardes, né? Vai lá para tentar bagunçar, mas não vem aqui para ouvir um pouquinho a verdade, né? Mas amanhã, quem sabe, se não vai aparecer aqui na assistir a live gravada, né? Porque eu faço questão de deixar gravada. Todas as lives que eu fiz até hoje, nenhuma eu deletei, nenhuma eu apaguei. Por quê? Porque quem não deve, não teme. Eu não tenho nada para esconder, não tenho nada para ocultar. Graças a Deus, volto a dizer, a minha vida é um livro que eu tenho aqui, eu tenho em qualquer outro lugar. É só perguntar para as pessoas que convivem comigo. Só perguntar para as pessoas que me conhecem. Se existe duas Cláudias. Não. A Cláudia, quando eu tiver que falar a verdade, eu falo a doa quem doer. Porque eu prefiro tratar com a verdade e a pessoa saber que realmente aquilo é verdade do que depois eu ficar maquiando, né? Tentando ser uma falsa pessoa e lá na frente a pessoa descobrir que eu não passei de uma mentirosa. É muito mais feio. Então eu prefiro realmente falar a verdade, doa quem doer, se gostou, gostou, não gostou, problema seu. Mas pelo menos eu estou resolvida com isso, né? E é assim que a gente tem que ser. Lógico que a gente tem que buscar um jeito aí de falar com a pessoa, né, para não magoar, para não ser grossa, né? Porque quando você tem o Espírito de Deus, você tem o quê? Mansidão, você tem paz, você tem paciência para lidar com as pessoas, principalmente com esse tipo de pessoa, tem que ter paciência, tem que ter sabedoria para saber lidar com elas, para saber o momento certo de falar, o que falar. Então, tudo isso vem do Espírito de Deus, né? Então, a gente só pode dar aquilo que nós temos. Se você tem paz no teu coração, você vai distribuir para as pessoas ao seu redor o quê? Guerra? Não. Você vai distribuir paz. Se você tem alegria, você vai contagiar as pessoas com o quê? Com tristeza? Não, é com alegria. Então a gente só dá aquilo que nós temos. Se eu tenho paz, eu vou dar paz. Se eu tenho alegria, eu vou dar alegria. Se eu tenho amor, eu vou dar amor. Mas se eu tiver ódio, o que a pessoa pode esperar de uma pessoa rancorosa, de uma pessoa que tem ódio no coração, tem raiva? Amor? Não. Ela pode esperar ódio mesmo, porque é isso que ela vai receber. Então, eu, graças a Deus, meu coração, eu busco cada dia ter um coração puro, ter um coração limpo desse tipo de sentimentos que não me fazem bem e que não faz bem para as pessoas. Então, o que eu busco? Pedir para Deus todos os dias, Deus, limpa o meu coração. Não deixa no meu coração entrar esse tipo de sentimentos que não vêm de ti. Então eu sinto muito por esse tipo de pessoas, são pobres, pobre de espírito, pode ter a maior riqueza do mundo que tiver, pode ter a casa mais bela que tiver, pode ter o melhor carro do ano, a melhor conta bancária, pode ter tudo. Mas se não tem paz e alegria e o amor, são pobres espiritualmente. E esses são os piores tipos de pessoas da face da terra. Pobre de espírito. Hein? Nayara, pessoa, é aquela coisa assim, ó. Pessoas feridas, né? O que elas fazem? Elas curam? Não. Pessoas feridas ferem outras pessoas. Pessoas que têm paz, o que ela busca? Passividade. Ela busca, no meio de uma turbulência, onde está acontecendo guerra, ela busca o quê? Apacentar, né? Apaziguar. Ou seja, levar paz. Então é exatamente aquilo. Tudo que você tem, você distribui. Se você tem amor, você vai distribuir amor. Agora, se você tem ódio, você vai distribuir ódio, né? Então, a gente tem que realmente não se preocupar, querida, com esse tipo de gente, sabe? O fato de eu estar aqui desabafando, ontem realmente eu me estressei, hoje no trabalho me prejudiquei, porque assim, ó, eu não estava com a cabeça focada no meu trabalho, eu comecei a fazer coisas erradas que, assim, ó, nem no primeiro dia de trabalho, que eu não sabia nada, eu tinha cometido. Para ver que realmente a minha cabeça não estava boa, a minha cabeça não estava no trabalho. Por quê? Por causa dessas putaria, né, na internet, por causa dessas puta que vêm aqui tentar atormentar a nossa vida. Então, assim, mas
Peguei, subi, conversei com a minha gerente, expliquei para ela, falei assim, olha, eu hoje não estou com a cabeça boa. Então, eu te peço desculpa, fiz muita coisa errada, até as minhas colegas de trabalho mesmo que sabem que eu trabalho sério, lógico que eu não sei tudo, não sei. Eu não tô aqui para dizer que eu sou 100% perfeita. Eu já entrei um mês no trabalho que eu nunca trabalhei e já sei tudo. Não, eu tô ali para aprender. Mas todo dia eu me esforço para aprender. Só que o primeiro dia que eu entrei, nem errei, porque eu estava ali para aprender. Então, eu estava simplesmente observando, fazendo tudo que da forma que as pessoas me falavam. Só que no decorrer do tempo, você vai o quê? Você vai avançando de nível. Você vai buscando cada vez mais aprender daquela profissão, para você cometer menos erros. E eu, até antes de ontem, estava tudo indo de forma perfeita, né? Não digo assim, perfeita, perfeita, 100%. Mas estava indo tudo sobre controle. Mas hoje foi o dia que eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? Só que eu sei, né? Na verdade eu sei o que aconteceu. Foi a questão de me sentir abalada por essas coisas, porque não é a primeira vez que essa puta ou esse puto vem pro canal para fazer esse tipo de joguinho, né? E então, assim, tem uma hora que você tem que dar um basta, tem que colocar um ponto final, né? E ali foi onde eu percebi, eu falei assim, não, isso daí tá me fazendo mal. E se eu não abrir o meu olho, se eu não me concentrar no meu trabalho, porque eu trabalho com vidas, com saúde de pessoas, né, onde eu tenho que entregar uma medicação, e se eu entregar uma medicação errada, acontecer alguma coisa de pior com essa pessoa, de quem vai ser a responsabilidade? Da farmácia, que consequentemente vai ser minha. Então a farmácia vai fazer o quê, Cláudio? Sinto muito, vai. Entendeu? E aí eu vou fazer o quê? Perder meu emprego por causa desse tipo de pessoas? Não. Então hoje eu peguei e falei, você quer saber de uma coisa? Eu não vou me estressar. Não vou levar isso para o meu trabalho. Se quiser fazer, continue fazendo, porque na hora certa eu vou ver a justiça de Deus. Eu vou ver o agir de Deus na vida dessas pessoas. Não tem felicidade. Pessoas assim não são amadas, entendeu? Deve ser puta de esquina. Aquele tipo de mulher que, não sou feliz, também vou atormentar a vida das pessoas para não ser feliz, sabe? Eu não sou casada, vou. Mas, filha, vai procurar, tem tanto homem na Turquia. Oh, é o que mais tem. Principalmente aqueles que estão se separando. Vai atrás. Deixa o marido dos outros. Vai lá se prostituir nas esquinas de Istambul, seja lá de onde for, ganhar pelo menos dinheiro, né? Ao invés de ficar perdendo tempo na internet. Eu, hein? Cada coisa. Então é isso, galera. Obrigada, Nayara, por ficar aí, querida. Eu vou fechar, que eu vou aproveitar para descansar um pouco, né? Afinal de contas, hoje eu trabalhei e hoje o dia foi bem estressadinho para mim, justamente por causa disso, né? Mas a gente se fala aí em outras lives. Espero que na próxima live eu venha com outro tipo de conteúdo, né? Eu espero que esse daqui foi o desabafo de todas, né? E peço mais uma vez desculpa aí para vocês que não tem nada a ver com essa história e não é com vocês. Simplesmente são essas coisas que deixam a gente meio que de nada melhoras. Obrigada, amiga. Na verdade eu tô até me recuperando um pouco, a gripe queria me pegar, né? Mas eu comprei umas pastilhas e tomei uma Benegripe. E graças a Deus eu tô melhor, né? Ainda só mesmo aqui. Mas, graças a Deus eu tô com saúde, né? E o resto, Deus providencia, né? Porque Ele é o Deus da provisão. E Ele sabe do que eu preciso, também o que eu não preciso, né? Ele sabe de todas as coisas. Então, a minha vida está nas mãos de Deus. Um lugar melhor para você colocar a tua vida é nas mãos de Deus. Porque imagina só, tá na mão do Criador. Se tem alguma coisa ali que não está de acordo com aquilo que ele criou, ele tira, né? Ele molda o vaso de novo. Nós somos um vaso na mão dele. Se o vaso tá ali meio que trincado, tá meio ali, ele vai lá e dá um consertinho, vai lá, quebra o vaso, faz de novo. É assim que Jeová faz. Então, a gente só precisa realmente confiar nele, colocar a nossa esperança nele, colocar a nossa confiança nele, não nos homens. A gente precisa confiar em Deus de todo o nosso coração.
Entregar os nossos problemas na mão dele, porque se ele não fizer, ninguém mais faz. Então é essa a minha confiança, a minha esperança que eu tenho. Eu já vivi muitas experiências com Deus, que não é só daqui, ó, é de viver. Então eu sei do que eu estou falando. Que Deus não é brincadeira. E dura coisa é cair na mão dele. Dura coisa é brincar com ele. Então, eu já vivi experiências e eu sei do que eu estou falando. Então, assim, ó, fica um alerta. Cuidado. Não brinca com Deus. Não zomba de Deus. Não blasfema contra Deus. Porque Deus não é Deus de brincadeira. Ele é coisa séria. E se você, quanto mais você honrar ele, mais ele te honra. Mas quanto mais você fizer que desonre a ele, mais quem padece é você. Porque Deus, ele continua sendo Deus. Acreditando ou não, ele continua sendo Deus. Então, quem perde somos nós. Mas também, se nós buscar estar nos caminhos dele, quem ganha somos nós, né? Então, galera, vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito aí no canal e tem gostado, tem acompanhado aqui as lives, de vez em quando eu faço, ou tem assistido de repente os conteúdos aí, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever também, participa nos comentários. Quando você assistir algum conteúdo, vai lá, comenta alguma coisa do que, sei lá, seja uma crítica construtiva ou destrutiva, não interessa. Eu vou estar tratando do mesmo jeito, porque eu tenho sabedoria para isso. Eu já no passado eu lidei com tanto tipo de gente, que para mim, esse tipo aí que eu tava falando, para mim isso daí é fichinha. Eu já tratei com pessoas muito piores. Então, assim, ó, foi uma escola. Eu acredito que nessa lição eu já passei. Por isso que eu tô aqui para justamente falar daquilo com propriedade do que eu vivi e de como eu saí dessa história. Né? Então, Nayara, obrigada aí pela tua companhia, querida. Seja bem-vinda. Se inscreve aí, deixa o teu like e vamos nos vendo aí, galera. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. O fim de semana aí que está por vir, né? Se de repente, não sei, você está precisando de uma porta de trabalho aberta, saiba que tem um Deus que abre porta aonde não existe, tem um Deus que abre porta que ninguém fecha e que fecha e ninguém abre. Só coloca as tuas necessidades, as tuas causas impossíveis na mão daquele que é o único que pode resolver. E descansa, que no momento certo, na hora certa, ele vai fazer as coisas acontecer. Assim como ele fez na minha vida, ele vai fazer na tua vida também. Porque Deus é fiel, ele cumpre aquilo que ele promete. Pode não ser no nosso tempo, mas que ele faz, ele faz. Então, que você fica com Deus, que Deus abençoe o teu caminho, que ele te dê uma noite de paz, de tranquilidade, de muita alegria, que dê muita saúde, não só para você, como a tua família. E beijo no coração de vocês e fui. Fica com Deus, gente. Beijo, Nayara. Isso, tchau.